diante do trono de Deus, justificado eu posso ser, pois há alguém em meu favor, intercedendo está por mim. Está em tuas mãos, eu posso ter a salvação, justificado pela fé em Cristo meu intercessor, em Cristo meu intercessor. Quando o inimigo me acusar, mostrando quão culpado sou, eu clamo a Cristo e seu amor, pois intercede em meu favor. Meu Salvador morreu por mim, por isso agora livre sou. Jesus o preço já pagou, o justo Deus me perdoou, o justo Deus me perdoou. Diante do trono, meu Jesus, junto ao Pai no céu está. O imutável, grande eu sou, o Deus da glória, meu Senhor. Junto ao meu Deus, eu forte sou, seu filho já me resgatou. Minha vida transformada está, Jesus agora vive em mim. Jesus agora vive em mim. Junto ao meu Deus eu forte sou, seu filho já me resgatou. Minha vida transformada está, no céu um dia irei cantar, com Cristo enfim eu vou morar. Amém. Mais uma vez um feliz sábado, uma boa tarde aos irmãos. Que bom estarmos aqui juntos mais uma vez. Hoje a igreja, o salão está mais cheio. Temos mais do que pessoas aqui hoje. Os mosquitinhos hoje vieram participar também, acho que gostaram da programação. Mas não está tão ruim, né? Já passamos situações bem mais complicadas do que essa, que a gente ficou com saudade da máscara da pandemia, para poder ajudar nessa parte. Bom, que bom que estamos aqui. Vamos então continuar a mensagem. Pode colocar aí para a gente na tela já? Da manhã, porque eu quero destrinchar um pouco mais aquilo que a gente tratou sobre a questão da natureza carnal, espiritual, essa briga que tem, e o alimento da natureza carnal acaba anulando a operação do Espírito Santo, e eu quero aprofundar um pouco mais isso. Não tanto quanto a gente gostaria, por falta de tempo, mas dar aos irmãos alguns princípios relacionados a isso. Bom, todos nós sabemos que estamos vivendo um grande conflito. E o grande conflito, em outras palavras, é uma guerra, certo? Qual é o campo de batalha? Onde a guerra acontece? Na mente humana. É aqui que a guerra acontece. O que Satanás quer e o que Deus quer de nós? Eles estão lutando pelo quê? Pela nossa mente, certo? Especificamente pelo nosso córtex pré-frontal. O que é o córtex pré-frontal? É uma região do nosso cérebro que fica aqui, bem no meio, e ela nos faz lembrar um texto bíblico lá de Êxodo, que Deus disse ao povo de Israel assim: vocês têm que gravar a minha lei
no coração, na mente dos seus filhos. E Deus diz assim, ó: e vocês as atarão na sua mão direita e te serão por frontais entre os teus olhos. O que é isso? Deus está dizendo: grave a minha lei no córtex pré-frontal dos seus filhos. E claro, no de vocês também. O que é o córtex pré-frontal? É uma parte do nosso cérebro que é responsável pela nossa racionalidade. Então é o córtex que nos dá capacidade de decisão, a força de vontade, o discernimento, esse aspecto racional, certo? Aliás, o córtex pré-frontal é o único lugar onde Deus consegue falar com o ser humano. Só por meio do seu córtex. Então nós precisamos cuidar do córtex, sim ou não? Sim. Por quê? Além de outras coisas, vamos entender de uma forma mais simples e didática o que é o córtex e para que ele serve. Antigamente nós utilizávamos aqueles famosos radinhos de pilha, né? Aqueles radinhos pequenininhos. E para que esse rádio pudesse funcionar, ele precisava de uma ferramenta. Porque a função do rádio é captar as ondas de rádio que estão por aí no ar e transformar essas ondas numa mensagem que a pessoa possa entender. E para que isso aconteça, o rádio precisava ter o quê? Qual ferramenta ele tinha que ter em cima? Uma antena. A antena é a ferramenta que capta essas ondas de rádio e transforma isso numa mensagem que a pessoa possa ouvir e entender. O que acontece se a antena tiver com problema? Lembra daquele tempo da televisão? Que a antena não estava muito boa, a imagem saía meio distorcida, e o que a gente fazia na antena? Botava uma bucha de bombril ali, não é? Para captar mais sinal, para melhorar. Veja, se a antena não está funcionando bem, o que acontece com a mensagem? Você ou não capta mensagem nenhuma, ou dá interferência, e assim sendo, a mensagem chega de forma distorcida. O córtex pré-frontal é a antena do nosso cérebro. Qual é o trabalho dele? É captar as ondas de quem? De quem? Do Espírito Santo. E transformar essas ondas do Espírito numa mensagem que a gente possa entender. Mas o que acontece quando o córtex pré-frontal está danificado? A gente não consegue entender a mensagem, ou a mensagem chega de forma distorcida. Olha que perigo. Então a gente precisa cuidar do córtex? Precisa. Qual é uma das atividades mais importantes para a gente exercitar o córtex? Estudar a Bíblia. Hã? Estudar a Bíblia. Estudo. Leitura. A leitura é uma atividade muito importante para a gente exercitar, fortalecer o córtex. Por que a gente precisa fortalecer o córtex? Olha só. Aqui está a anteninha. O córtex, ele precisa ser exercitado, e eu quero tomar como exemplo um músculo do nosso corpo. A gente precisa exercitar a nossa musculatura, certo? Vamos pensar no seguinte. Imagine que eu sou uma pessoa que vou à academia constantemente, estou bem treinado. Então o Diogo pede para eu pegar algum objeto ali, bem pesado, não sei, esse púlpito aqui de cima, e fala: Leandro, por favor, pega esse negócio, leva aqui para mim, põe aqui no cantinho. Eu pergunto, eu consigo fazer isso? Sendo uma pessoa treinada fisicamente? Claro, consigo, muitas vezes até facilmente. Agora não imagine nada. Só olha para mim. Eu faço atividade física, mas não sou uma pessoa, né, de academia, aquela coisa toda. Então, eu não estou treinado fisicamente, digamos assim. O Diogo me faz o mesmo pedido. Eu pergunto, eu vou conseguir pegar esse objeto pesado e arrastar para algum outro canto? Sim ou não? Não sendo treinado fisicamente para isso? Não. Mas, e se eu tiver muita vontade de fazer isso? Eu consigo? Consigo com muita vontade? Eu estou falando com muita vontade. Eu estou cheio de vontade de fazer isso. Eu consigo ou não? Acho que não. Na verdade, não. Sabe por quê? Porque vontade não é suficiente. Eu preciso ter o quê? Força. Preparo. Entenderam qual é a ideia? A vontade não me dá força, a vontade em si. Eu tenho que estar treinado, preparado, eu tenho que ter músculos exercitados. Pois bem, o córtex pré-frontal também precisa ser exercitado diariamente.
Quando nós nos envolvemos constantemente em atividades que mantêm o córtex pré-frontal inibido, relaxado, adormecido, ele então vai enfraquecendo, vai enfraquecendo, vai enfraquecendo. E aí chega um momento que eu preciso tomar uma decisão importante na vida, uma decisão espiritual. E aí eu quero muito fazer o que é certo, eu quero muito fazer a vontade de Deus, mas eu não consigo, porque vontade não é suficiente. Eu preciso ter força. E força eu não tenho. Treinamento, não tenho. E é nesse momento que muitos jovens me escrevem e falam: Leandro, eu quero de verdade, eu tenho muita vontade, mas eu não consigo. O que está acontecendo comigo? E você vai ver, a pessoa não está treinando o seu córtex pré-frontal, fortalecendo, para poder tomar decisões corretas, porque é o córtex que dá essa capacidade. Então, cuida bem do seu córtex pré-frontal, porque Deus só consegue falar comigo e com você por esse meio. E as atividades que a gente se envolve podem fortalecer ou enfraquecer o córtex. Aquilo que a gente come, bebe, assiste, ouve, tudo isso vai enfraquecer ou fortalecer o córtex pré-frontal, dependendo do que é que a gente faz. Então nós precisamos, preste atenção numa coisa, a gente pode estudar muito a Bíblia, orar muito, como vimos hoje de manhã, mas se o nosso córtex pré-frontal estiver deteriorado, o estudo da Bíblia não vai ser eficaz. A gente não vai assimilar, não vai compreender as coisas de Deus. Ou então, nós vamos compreender de forma distorcida. Então, temos que cuidar dele. A irmã White escreve que todos devem vigiar os sentidos. Do contrário, Satanás alcançará a vitória sobre eles, pois essas são as avenidas da alma. É por meio dos sentidos que Satanás tem acesso à nossa mente. Só por meio dos nossos sentidos. Então nós temos que cuidar direitinho deles. Eu quero tratar só de 2 sentidos nessa tarde de forma muito rápida. A audição e a visão, aquilo que estamos contemplando. Primeiro ponto é a nossa audição. Interessante que quando falamos de audição, existem uma série de fatores, mas eu quero dar uma atenção especial à questão da música. Do que nós ouvimos nos nossos lares, em termos de música. Será que isso pode nos afetar de alguma forma? Sim ou não? Será que pode nos afetar fisicamente? Será que a música pode deixar uma pessoa doente? Pode curar? Pode, existe um ramo aí de estudo da saúde chamado musicoterapia. Pode nos ajudar bastante ou nos prejudicar bastante. É interessante que quando a gente fala de música, nós vemos que quando Nabucodonosor quis induzir, Satanás por meio dele, quis induzir os jovens hebreus a se corromperem, se curvarem diante de deuses pagãos, ele usou um sistema educacional muito bem arquitetado, com 3 elementos básicos. E a Bíblia apresenta mudança dos nomes, e a gente não vai falar sobre esses pontos todos, mudança da alimentação, foi ou não foi? E o terceiro ponto que a Bíblia apresenta, no momento que eles estavam diante da imagem de ouro, de Nabucodonosor e da estátua, a Bíblia diz que Nabucodonosor usou toda espécie de música. E a gente sempre lê esse texto imaginando que era apenas um sinal. Quando vocês ouvirem a música, é o sinal. Ajoelha todo mundo. Mas não era simplesmente um sinal. Aliás, essa imagem é bem famosa, né? A gente conhece bem essa imagem. Você já reparou isso aqui? Aliás, cadê? Ah, aqui. Já deu uma olhadinha nesse cidadão de azul? Na verdade, ele está meio ajoelhado, meio levantado, mas o que parece na imagem é que ele está assim: gente, ajoelha aí, gente. O que vocês estão fazendo? Vocês vão morrer. Olha só, não parece que ele está tentando convencê-los a se ajoelhar? E esses meninos poderiam ter se ajoelhado ou não? Sabe o que eles poderiam ter feito? Eles poderiam ter se ajoelhado assim: Senhor, a gente está se ajoelhando aqui, mas o nosso coração, a nossa mente está voltada para o Senhor. É assim que muita gente racionaliza hoje ou não é? Mas Deus aceitaria esse tipo de coisa? Não. Por quê? E o testemunho? O universo estava vendo. Irmãos, uma árvore não é conhecida pela sua raiz. Uma árvore é conhecida pelo seu fruto, é o que aparece. O importante é o meu coração. Verdade, Deus olha para o coração. Mas as pessoas não veem o coração. Elas veem o nosso exterior. E o nosso exterior é um reflexo do que está no coração. Então eles permaneceram de pé, arriscaram a própria vida, muito jovens ainda, e mesmo assim se mantiveram firmes ao lado do Senhor.
O último elemento que Satanás tentou foi a música. Olha o que Ellen White fala. Aliás, aqui o texto bíblico. Ela diz assim: forçar é o último recurso de toda falsa religião. A princípio, será tentada a linguagem da atração, como o rei de Babilônia tentou, usando o poder da música, tentou induzi-los a se curvarem diante de deuses pagãos usando o poder da música. Vocês já ouviram falar de manipulação de massas? Nós estamos chegando num tempo em que Satanás vai surgir dizendo que é Cristo. E ele tem que preparar as pessoas para terem um pensamento único. E se você pensa diferente, o que acontece? Não, você é louco. Uma das ferramentas mais poderosas para criar esse mecanismo de massas, pensamento de massa, é a música. O outro elemento eu vou falar daqui a pouquinho. Hollywood. Criar pensamento de massa. Todo mundo pensa igual, todo mundo faz igual. E aí você joga um Pokémon lá na praça da cidade, está todo mundo correndo lá. Lembra disso? É assim. A música é um elemento para isso, pensamento de massa. Todo mundo pensa igual. E se alguém disser, olha, essa música eu acredito que não seja muito adequada, o problema está arrumado. Tá ou não está? A guerra está arranjada. Então precisamos estar atentos a isso, porque Satanás fará da música um laço pela maneira porque é dirigida. Nós temos que nos preocupar com a música que estamos ouvindo, porque a música que estamos ouvindo em nosso lar pode estar anulando a operação do Espírito Santo e impedindo que o estudo da Bíblia e a oração sejam eficazes na nossa vida. Então temos que estar atentos. Olha que interessante esse artigo do Caderno de Física da Universidade Federal do Espírito Santo. Mas por que um caderno de física vai falar de música? Música tem a ver com física? Tem. Porque a música são ondas de compressão e descompressão do ar que entram no seu ouvido e estimulam uma membrana chamada cóclea auditiva, que por sua vez manda impulsos para o cérebro e vai reconhecer aquilo como uma música. Sendo a música um fenômeno físico, um fenômeno da física, ela afeta a nossa fisiologia. Uma coisa interessante e importante, vocês sabiam que pessoas completamente surdas sofrem os efeitos da música também? Porque a gente não ouve música apenas, a gente sente. É só olhar para uma porta de alumínio quando passa um carro tocando uma música, um funk com uma batida bem forte. O que acontece com aquela porta de alumínio? Ela vibra. São essas vibrações que causam efeitos, que podem ser bons ou ruins. Então nós temos que estar atentos a essa questão da física. Estudos mostraram que o impacto da música no sistema nervoso afeta processos tais como a frequência cardíaca, a respiração, a pressão sanguínea, a digestão, o equilíbrio hormonal, o humor e as atitudes. Ou seja, as raízes dos nervos do ouvido são extensamente distribuídas e possuem mais ligações com todas as funções de nosso organismo que qualquer outro órgão sensitivo. Veja quantas áreas que podem ser estimuladas ou afetadas por uma simples música. Isso a gente já percebeu no dia a dia. Por exemplo, alguém aqui já foi exposto a um tipo de música que fez o coração acelerar? Que você sente a frequência cardíaca acelerar instantaneamente? Porque a música tem, então, esse poder. É um estudo muito interessante essa questão. Será que a música pode mudar ou manipular os meus sentimentos? Eu posso estar muito triste, chateado, de repente ouvir uma música e me sentir melhor, me sentir mais alegre? Ou o contrário? Eu posso estar me sentindo bem, de repente ouvir uma música e aquela música começar a me deixar triste? Isso pode acontecer? Sim. Alguém levantou a mão aqui? Vai ligar aqui. Isso. Ela fez esse teste com os ratos, né? Ela já trabalhava lá no laboratório e aí ela compartilhou conosco, os alunos. O primeiro momento ela colocou música clássica para os ratinhos e depois ela colocou rock. E observou-se que os ratos que ouviam música clássica, eles até conseguiram se curar de algumas doenças. E os ratos que ouviam rock, música pesada, eles até cometiam canibalismo. Isso, a ciência tem estudado isso há bastante tempo, na verdade, e a gente precisa atentar a alguns pontos importantes, porque realmente a música nos afeta, inclusive fisicamente. Então, ela tem esse poder de manipular as nossas emoções. Só que a gente tem dificuldade, às vezes, de usar a música de uma forma saudável.
de uma forma saudável. Por quê? Imagina uma garotinha que estava namorando um rapaz e ela estava muito apaixonada pelo rapaz e de repente o rapaz termina com ela. Ela está ali muito triste e chateada. Que tipo de música essa mocinha deveria escutar? Nesse momento, para se sentir melhor. Uma música alegre, para tirá-la daquela situação. Mas é isso que ela vai fazer? Ela vai escutar o quê? Ela vai escutar Kennedy, ela vai escutar Evanescence, músicas que vão deixá-la ainda mais melancólica, mais para baixo. Inclusive, alguns anos atrás, houve uma música aí de um grupo de rock famoso, tão famoso que eu esqueci o nome, mas a música tinha como título Suicide-se. E o refrão dizia aí, suicide-se, suicide-se. E houve realmente uma onda de suicídios, porque as pessoas já estão em depressão. E quando alguém vem para dar uma forcinha, existe um cantor famoso chamado Marilyn Manson, que ele cantava uma música chamada O Suicídio Não Dói. E perguntaram para ele, mas você não acha que essa música pode induzir pessoas ao suicídio, as pessoas que já estão mal, já estão em depressão? E ele respondeu na entrevista falando assim, se alguém se suicida por causa da nossa música, então é menos uma pessoa estúpida nesse mundo. E aí ele completa a entrevista dizendo assim, papais e mamães, eduque melhor os filhos de vocês, ou eu vou fazer isso. Pense. Então a música pode sim manipular as nossas emoções de uma forma muito poderosa. Por exemplo, temos áudio aí já no computador? Existem alguns estilos musicais que a gente ouve e caracteriza pelo sentimento que ele provoca. Sim ou não? Por exemplo, quando a gente ouve uma música assim. Deixa eu soltar aqui. Foi. Como é que a gente caracteriza essa música? O que ela nos faz sentir? É uma música melancólica? Que faz a gente pensar em coisas tristes? Não, é uma música animada, uma música alegre. Muitas vezes deixa a gente um pouquinho mais agitado. E às vezes a gente começa a bater o pezinho sem perceber. Porque isso é uma reação fisiológica. É quase que involuntário. Certas estruturas musicais nos levam a certa movimentação física. É a resposta da fisiologia. E a gente muitas vezes não percebe. Então é uma música alegre. Ok, e essa outra música aqui, ó. O que ela evoca? Suspense, medo. É claro que existem alguns vieses culturais. Por quê? Imagine que você... Por exemplo, minha esposa e eu nos conhecemos cantando num grupo lá em São Paulo. E um dia a gente foi cantar no velório da mãe do diretor do grupo. E a gente cantou uma música a capela lá, intitulada O Amor de Deus. Linda a música. Parece até estranho cantar uma música falando do amor de Deus num velório. Mas a gente sabe como que as coisas funcionam. E Deus é a solução para tudo isso. Era a música favorita dela, por isso que a gente cantou essa música. A música é linda, a capela, linda. Toda vez que eu escuto essa música, ela me lembra do quê? Do momento do velório. Então a música, ela pode não ser triste em si, mas se você teve uma experiência triste com aquela música, ela pode te fazer lembrar. Então tem um viés cultural? Tem um pouco. Mas, essencialmente, o viés é fisiológico. A resposta do corpo é fisiológica. Vocês vão ver mais sobre isso daqui a pouco. Olha um outro exemplo. E o que isso nos faz sentir? Espera aí, deixa eu voltar. Reflexão. Uma paz. É uma música que evoca tranquilidade. Ninguém sente vontade ou estímulo para se movimentar ao som dessa música. Por quê? Porque a música tem essa capacidade de mexer com os nossos sentimentos e nós associamos ou caracterizamos a música com base no sentimento que ela causa. É uma música alegre, é uma música triste, é uma música de suspense, é uma música reflexiva, enfim, de paz. E lembre-se desse pequeno viés experimental e cultural, ok? Mas é bem pequeno. A fisiologia é que mais responde isso. É interessante que isso é bíblico, porque a Bíblia diz que quando Saul estava irado, possesso por um demônio,
Diziam para ele, chama Davi, pede Davi para tocar, para você ouvir. E olha o que a Bíblia fala a respeito disso. Quando o espírito mau vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio, o espírito mau deixava Saul. Então a música que Davi tocava fazia com que aquele sentimento agitado e tenso de Saul fosse se acalmando. Mais para frente ele estava tão possuído de demônios que quando Davi começava a tocar, o que Saul fazia? Atiravam a lança nele para matá-lo. Mas a música conseguia, quando Saul permitia isso, acalmá-lo e acalmá-lo. Olha aqui que Ellen White escreve sobre essa experiência. A influência dos sublimes acordes da música que escutava desvanecia a melancolia que estava sobre ele e levava sua mente excitada a um estado mais feliz e racional. Então a música levava a mente de Saul a um estado racional. Quer dizer que a música pode estimular a minha razão? Pode. Pode inibir a minha razão também? Pode. Irmãos, existe muita controvérsia, polêmica, briga, discussão nesse assunto de música na igreja, sim ou não? Mas tem uma coisa que todo mundo concorda. Todo mundo concorda. Não é qualquer tipo de música que Deus aceita. Isso todo mundo concorda. A discussão está em qual é qual. E aí, geralmente, a gente escolhe qual é qual com base no quê? No que eu gosto, no que eu acho, enfim. Então nós precisamos nos aprofundar um pouco mais nesse tema. E Hollywood é uma indústria chamada indústria de entretenimento, que na verdade é uma indústria de doutrinação. Eu não vou ter tempo para falar muito sobre Hollywood hoje. Meus aluninhos aqui da Serra do Cipó passaram ali dias e dias ouvindo falar sobre essa questão, a gente analisou filmes, etc. Mas essa indústria de doutrinação, ela entende muito bem o poder que a música tem de mexer com os sentimentos das pessoas. Os filmes hoje não, né? Quase sempre, tem uma ferramenta, um elemento chamado trilha sonora. Para que serve a trilha sonora? Você já parou para pensar por que as pessoas assistem filme tocando música no fundo, muitas vezes, em algumas cenas? Para quê? Qual é o objetivo? 2. Primeiro, gerar uma emoção, produzir uma emoção. Ou potencializar, exacerbar uma emoção que já está acontecendo, certo? No início da história do cinema, aliás, irmãos, só uma dica para vocês. Quando alguém fala assim, Ellen White nunca escreveu sobre cinema porque não existia no tempo dela. Existia sim. Hollywood já estava produzindo com 15 indústrias de cinema, de filme, 8 anos antes da morte de Ellen White. E ela escreveu sobre cinema assim. Bastante. Cinema, tá? Estou falando de cinema, filmes. Então veja, Hollywood, quando distribui seus filmes por todo mundo, ele muda a trilha sonora dependendo do país, dependendo da cultura? Muda ou não muda? Ou é a mesma trilha? É a mesma trilha sonora. É a trilha sonora, né? A mesma trilha sonora. Por quê? Porque Hollywood sabe que os efeitos, as emoções básicas provocadas pela música são para todo mundo, em qualquer lugar do mundo. Porque é uma questão essencialmente fisiológica, uma resposta da fisiologia. E somos diferentes fisiologicamente? A nossa fisiologia é praticamente a mesma em todo lugar do mundo. Então, olha só, deixa eu mostrar para vocês na prática para que serve trilha sonora. Dá uma olhada nessa imagem aqui. O que é isso aí? Um homem escalando um prédio. Isso aqui é uma cena do filme Missão Impossível. Um homem escalando um prédio. Grande coisa. Mas se você olhar essa mesma cena assim, ó. É diferente? Muda ou não muda? Muda? Então você olha um homem subindo no prédio. Esse homem subindo no prédio causou alguma emoção assim? Não, uma cena sem graça. Mas quando vem a trilha sonora, inclusive o cinema quando começou era mudo. E era chato. Os 3 primeiros filmes praticamente assim, que a gente tem notícia mais assim, que a gente tem conhecimento, né? Mas tiveram alguns outros antes, mas que ficaram mais conhecidos. O Jardineiro, já ouviram falar? Era um homem molhando o jardim com uma mangueira. Só isso era o filme. E depois veio um filme que era mais emocionante, A Chegada do Trem. Então as pessoas no cinema assistindo, e o trem vinha vindo na direção do telão assim, e as pessoas levantaram do cinema e começaram a correr com medo. Nunca tinham visto uma coisa daquela. Só que era mudo o cinema. E começou a perder popularidade, aquela coisa chata.
Então, eles descobriram esse elemento, a música, para poder potencializar essas cenas, tornar as cenas mais emocionantes para as pessoas. E isso revolucionou a história do cinema. Olha outro exemplo. Essa é uma cena de um soldado asiático chorando. É uma cena emocionante, essa imagem? Causa uma certa emoção, sim ou não? Causa. E assim... muda? É diferente? Dá uma vontade de chorar? É para isso que serve então a trilha sonora. Interessante que eu li alguns artigos de 2 produtores de trilha sonora para o cinema. Eles já faleceram, são pessoas lá antigas, lá do começo do cinema. E eles diziam assim: sem a música não existiria uma indústria cinematográfica. Seria impossível. E o outro autor, ou produtor de trilhas sonoras, compositor, ele disse que a música, ela dá a entender os sentimentos dos atores. E é interessante que existem alguns gênios, humanamente falando, nessa indústria. Por exemplo, para mim, o homem que concebeu, que compôs a trilha sonora do desenho Tom e Jerry é um gênio. Porque toda a movimentação, toda a ação do desenho, até um movimento de sobrancelha ou um passo, uma corrida, é representado pelo quê? Por música. Existe um homem, ou existia, chamado Vivaldi, que também era um gênio, e ele compôs a famosa As 4 Estações. E é impressionante que você ouve aquilo por alguma razão que eu não sei explicar. Quando vem a parte do verão, a sua mente é levada a uma cena de verão. Quando vem a parte do inverno, a mesma coisa. Isso é um gênio. Então a trilha sonora serve justamente para isso. Agora, a música pode manipular os pensamentos também? Fazer a gente pensar em coisas que a gente nem quer pensar. Aliás, quando eu falo a gente não quer pensar, deixa eu dizer uma coisa importante para vocês. A gente falou do córtex pré-frontal, não é? A gente não tem filtro para música, sabia? Não tem filtro. Inclusive, a música, ela pode fazer um paciente avançado de Alzheimer lembrar da juventude. Tem vários vídeos por aí. Inclusive um vídeo que ficou famoso de uma bailarina, não sei quantos viram esse vídeo. Essa bailarina foi muito famosa no passado, era conhecida como uma das bailarinas, as que melhores dançavam o Lago do Cisne. E ela está velhinha e estava internada numa clínica para pacientes com Alzheimer avançado. Colocaram um fonezinho no ouvidinho dela, e ela toda entrevadinha assim, e começaram a tocar o Lago dos Cisnes. Irmãos, é impressionante. No meu canal eu coloquei lá numa série que eu gravei agora sobre música. Gravei não, né? Eu só reproduzi. O pessoal do Amambaí estava presente. Eu só coloquei lá no meu canal e eu coloquei esse vídeo. Quando começou a tocar o Lago do Cisne, essa senhorinha de idade avançada, com Alzheimer avançado, não lembrava nem quem ela era, começou a fazer os movimentos de balé de novo. A música entra sem pedir licença, por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente ouve. Não existe filtro para a música. E ela manipula os pensamentos, sim ou não? Então a gente tem que ter cuidado com a música que a gente está ouvindo, porque ela pode nos levar a pensar em coisas que a gente não deveria pensar. Por exemplo, um dia eu estava numa igreja, estava ali eu, minha esposa, minha mãe, meu pai, e a gente estava, de repente subiu um quarteto ali para cantar uma música, e esse quarteto começou a cantar uma música. E a minha mãe olhou para mim e falou assim: isso ainda é Shrek? Lembra dessa musiquinha? Cuidado. Se você traduzir essa música, você vai tomar um susto com o que essa música diz no seu original. Essa música, ela foi produzida no laboratório de Satanás. Não adianta mudar a letra e trazer para a igreja. Principalmente porque você vai trazer associações indevidas na mente da pessoa. Naquele momento, a mente da pessoa é desligada de Deus e ligada ao Shrek. Imediatamente. Então a música mexe com os pensamentos, faz a gente pensar em coisas, até aquilo que a gente não quer pensar, faz. Por exemplo, olha só. O que você pensou agora? Hã? Família Addams, na hora. É claro que os pensamentos, eles são culturais, tá bom, irmãos? São totalmente culturais. Por quê? Alguém que nunca assistiu Família Addams vai lembrar do quê? Nada. Mas tem um detalhe aqui. Lembre-se, os sentimentos, eles têm relação com a fisiologia, essencialmente. Os pensamentos
com a cultura, com as experiências. Mas veja bem, há um tempo atrás um grupo de cientistas fizeram uma pesquisa sobre essa questão das emoções básicas da música. Eles foram até uma tribo de Camarões, uma tribo chamada Mafa, e eles tocaram música ocidental para eles. Eles nunca tinham tido contato com isso. Era uma tribo semi-primitiva. Então eles tocaram essas músicas e pediram para eles apontarem em algumas fotos o que eles sentiam ouvindo aquela música, qual era o sentimento, o que essa música evocava. Essa pesquisa foi publicada na revista Current Biology ou na revista Ciência Hoje no Brasil. E eles constataram que as emoções básicas produzidas pela música são universais e não dependem de influências culturais. Então, uma música alegre no Brasil é alegre na África, na Ásia, na Oceania, na Europa, tanto faz. Agora, os pensamentos, não. Vou dar um exemplo simples. Quando você ouve um samba, você lembra do quê? Carnaval. Se eu tocar um samba para a tribo Mafa lá em Camarões, eles vão lembrar de carnaval? Não. Mas para as duas culturas é uma música alegre. Entenderam a diferença? Os sentimentos são universais. Os pensamentos dependem de algumas coisas. Então temos que tomar cuidado com a música que a gente ouve, porque pode fazer a gente lembrar de coisas que não deveria. Olha um outro exemplo. Mas basicamente as vinhetas são muito parecidas. E você percebe que essa vinheta do Jornal Nacional, ela é estritamente rítmica. Rítmica. Você não encontra ali uma melodia, uma harmonia, é rítmica. Mas começou a tocar, a mente é levada para onde? Jornal Nacional. Você controla isso? Consegue controlar? Se eu falar, não pensa nisso, não pensa, você consegue não pensar? É impossível. Agora olha outro exemplo. Esse aqui vai ser rapidinho, tá? Você vê o poder? Isso é em todo lugar por onde a gente passa. Você toca 1 segundo e a mente é levada imediatamente ao Titanic. Perceberam o poder que isso tem, sim ou não? De manipular os pensamentos das pessoas e os sentimentos das pessoas. Nós temos que atentar, porque a música manipula isso. Qual é o problema e o perigo disso? É que os pensamentos e os sentimentos combinados é aquilo que constitui o nosso caráter. Então, uma vez que a música tem poder de mexer e manipular e moldar os sentimentos e os pensamentos das pessoas, logo, a música tem o poder de moldar o nosso caráter. E a gente passa uma vida estudando muito a Bíblia e profecia, orando muito e ouvindo a música errada. Isso é um problema? Então nós precisamos atentar para isso. Olha que interessante, história da música ocidental, não são escritores cristãos, tá? E aqui é só um resumo. Se alguém escuta o tipo errado de música, se tornará o tipo errado de pessoa. Tem uma série de textos, de artigos, de trabalhos acadêmicos que declaram a mesma coisa. Música molda caráter. A academia sabe disso há séculos. Aliás, filósofos de antes de Cristo já diziam palavras como: deixe-me fazer as músicas de uma nação e não me importa quem faz as suas leis. Um filósofo lá de antes de Cristo já dizia isso. As pessoas já sabem. Não é nenhuma novidade. Também porque estamos, no aspecto espiritual, lidando com um inimigo que entende de música ou não entende? Satanás era o regente do coro celestial. Essa era uma atribuição, não era a sua função. Era uma atribuição da sua função. Entendeu? A função dele era muito mais ampla do que só dirigir o coral celestial. Então ele entende muito de música. E a irmã White escreve que desde o momento que ele viu e ouviu Adão e Eva cantando com os anjos, em honra e louvor ao Criador, o ódio dele aumentou e ele se propôs a incitá-los a desobedecer. E a Ellen White diz assim: e transformando seus cânticos de louvor em ódio e maldição contra o Criador. Então o inimigo, ele tem usado a música, e nós temos que cuidar com o que estamos ouvindo em nossos lares, porque isso pode anular a operação do Espírito Santo. Satanás fará da música um laço pela maneira por que é dirigida, mas Deus convida o seu povo, que tem a luz diante de si na palavra e nos testemunhos, a ler, considerar e dar ouvidos. Instruções claras e definidas têm sido dadas a fim de quantos entenderem? Ela está falando de que assunto? De música. Deus deu instruções na Bíblia, princípios, espírito de profecia, para que qualquer pessoa possa entender. Não só os músicos,
Qualquer pessoa. Então nós precisamos buscar esses princípios e ver se as nossas práticas musicais, aquilo que estamos ouvindo, está adequado com esses princípios. Bom, a Bíblia nos apela a cantarmos louvores com inteligência. A gente é muito emocional às vezes, sabe? E as emoções são positivas, né? Dentro de um certo limite, Deus criou isso. Não é pecado você chorar quando ouve uma música bonita. Mas nós temos que escolher, selecionar, compor, produzir com inteligência, com racionalidade. E escolher aquilo que nós vamos ouvir em nosso lar. Chega de falar de música. Aqui dá para fazer uma semana de oração inteira. Mas aqueles que tiverem interesse, irmãos, mande uma mensagem para mim. Eu publiquei 2 livros sobre isso. Um livro ainda está à disposição e ele é 0800, tá? Esse livro de música ele é gratuito. Então vocês me mandam a mensagem e a gente conversa para mandar para vocês, se quiserem se aprofundar um pouco mais nesse assunto da questão musical, tá bom? Eu quero partir para a segunda e a última de hoje, que é a visão. Porque a questão da música, ela não mexe com todas as pessoas. Tem muita gente que nem gosta de música, sabia? Eu tenho uma amiga nossa, uma colega, ela não gosta de música, ela não gosta de cantar, por exemplo. Então ela vai fazer o pôr do sol lá em casa, a gente canta, e ela chega uma hora, tá bom, não quer canta mais não. Agora, a questão da visão, isso mexe desde o bebezinho até o idoso. Sim ou não? O que a gente vê, o que a gente assiste. E amanhã de manhã, nós vamos tratar ainda desse aspecto da visão na questão da problemática da pornografia hoje. Eu sei que nem todos estarão conosco, mas no canal a gente tem alguma coisa gravada. Isso é muito importante. Então eu quero dar a base hoje, o princípio, para que a gente poder tratar melhor amanhã. Todas essas coisas que estão aqui são fatores determinantes para inibir funções importantes do nosso cérebro, nosso córtex pré-frontal. O uso indiscriminado, o uso excessivo e, às vezes, o mero uso de algumas coisas já nos prejudicam grandemente. Por exemplo, essa aqui é uma imagem. Deixa eu explicar o que é essa empresa aqui, chamada MindSign. É uma empresa de neuromarketing que faz o seguinte trabalho. Vamos supor que eu tenho uma empresa para vender caneta. E eu quero vender mais. Eu quero que as minhas propagandas causem maiores impactos na mente dos potenciais clientes. Então, eu contrato a MindSign, ela vai fazer experimentos com seres humanos para que possa me dar sugestões e orientações de forma que eu possa produzir uma campanha de marketing que cause um impacto muito maior no cérebro das pessoas. Entenderam qual é o trabalho dessa empresa? Então, nesse dia aqui, essa empresa pegou um rapaz com idade entre 20 e 25 anos, colocou esse rapaz dentro de uma câmara de ressonância magnética para monitorar a atividade cerebral dele enquanto ele assistia, dentro da ressonância magnética, o trailer do filme Alice no País das Maravilhas. Vocês estão vendo esses pontos em laranja aqui? Dá para ver direitinho aí de trás? Dá para ver, Guilherme? Então, esses pontos em laranja significa que aquela parte ali está ativa. Quando esse ponto desaparece, significa que houve uma inibição daquela parte do cérebro. E olha o que acontece em 30 segundos no cérebro do rapaz enquanto ele assiste o filme Alice no País das Maravilhas. Preste atenção nisso. Você pode observar que há uma atividade cerebral intensa. Os pontos amarelos, ainda há grande estímulo no cérebro. E aí a gente vai se aproximando na metade do tempo. Em 15 segundos, e você começa a perceber uma diferença aqui, ó. Alguma coisa começa a ficar mais escasso, não tem mais tantas áreas em laranja como no começo, e o tempo vai chegando a 25, de repente nós chegamos a 30 segundos, olha o que aconteceu nessa área, e aos 30 segundos foi isso que aconteceu. Vocês lembram como estava o cérebro no início? Depois de 30 segundos, o córtex pré-frontal está aqui, ó. Ou aqui. Ou seja, em 30 segundos, o que aconteceu com o córtex pré-frontal? Sabe qual é o resultado disso? Tudo que for veiculado ali entra na sua mente sem filtro, sem discernimento e vai começar a moldar o seu caráter. Quando eu estudei isso, aí eu descobri, porque quando eu estava assistindo um filme, irmãos, eu e minha esposa fomos, vocês não fazem ideia do vício que tínhamos em filmes. De tudo que é espécie que você pensar.
sem filtro. Eu comecei a entender porque quando eu estou assistindo um filme e estou vendo o herói matando o vilão, qual é a minha sensação? É essa mesmo. Isso aí. Quando eu estou assistindo um filme onde uma mulher sofre na mão de um marido grosseiro e no filme ela conhece um príncipezinho amoroso com ela e ela trai o marido, adultera com aquele rapaz, qual é o meu sentimento ali assistindo? Eu comemoro. Por quê? Porque o córtex pré-frontal, que tem o meu discernimento moral, ele não está em perfeito funcionamento mais em 30 segundos. Isso é um efeito de duas coisas juntas. A luminosidade da televisão, ela pisca. A gente não percebe a olho nu, mas pisca muito rápido. Unido à mudança de planos, porque um filme, por exemplo, se eu olho para o Tiago ali e depois eu vou olhar para o Jânio aqui, você percebe que a minha visão fez toda uma sequência de imagens dele até ele, sim ou não? Mas nos filmes isso não acontece. Mostra ali, sem nenhuma ligação, tá ali, o rapaz está indo para abrir a porta, então a câmera mostra de frente, depois já mostra de lado, e quando essas mudanças de plano acontecem em menos de 60 segundos, há um relaxamento no córtex pré-frontal. Eles colocaram eletrodos no cérebro de bebezinhos e separaram em dois grupos, bebezinhos. Um grupo ficou assistindo um programinha lá infantil na televisão, bebê eu estou falando. E o bebê fica atento quando você põe uma telinha na frente dele, sim ou não? Chama atenção. O outro grupo ficou olhando para uma tela de uma televisão, mas sem imagem nenhuma, só aquela tela azul. Os dois tiveram o mesmo resultado, os dois grupos. Em poucos segundos, houve um relaxamento no córtex dos bebezinhos, que ainda não é quase nada desenvolvido, mas houve um relaxamento e eles começaram a emitir ondas cerebrais semelhantes a pessoas que estão em estado de coma. Ou seja, em poucos segundos, o nosso discernimento já foi o quê? Aí vem adultério, vem roubo, aí a gente assiste um filme, 11 Homens e um Segredo, quando eles roubam o cassino e fogem da polícia, a gente fica torcendo para eles conseguirem fugir. Sim ou não? Por quê? Discernimento, não tem mais. E aí eu posso estudar Bíblia. Quando a gente fala essa questão do adultério, os filmes, as novelas trabalham de tal forma que você precisa gostar daquele casal que vai adulterar. Você começa a gostar dos dois juntos. E aí, quando você vai àquela novela chamada Rei Davi, que a Record produziu, aliás, que a própria Record falou por meio do genro de Edir Macedo, que aquela série não é bíblica e não é cristã, ele disse numa entrevista à revista Veja, a moça que fez o papel de Batseba, Renata Domingues, ela disse o seguinte numa entrevista, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu nunca vi o Brasil torcer tanto por um adultério na minha vida. Ela disse, onde quer que eu fosse, as pessoas gritavam, Batseba, fica com Davi, esquece esse Urias, fica com Davi. Ela falou assim, acho que as pessoas não estão se conscientizando do que estão fazendo. A atriz da novela, córtex pré-frontal, está inibido, discernimento moral não existe mais. E isso vai moldando os nossos valores. Inclusive, Silvio de Abreu, um dos grandes autores de novelas do mundo, um brasileiro, ele explica numa entrevista dada à Veja, como que a novela faz para distorcer os valores de uma sociedade. Perguntaram para ele sobre homossexualismo. Como é que hoje a sociedade aceita e recomenda algo que há 20 anos era considerado um absurdo? Ele explica direitinho como eles trabalharam para isso, por meio de novelas. E muitas vezes a gente não está o quê? Percebendo. Mas isso é um assunto para uma outra oportunidade. Olha só, Satanás e seus anjos estão ativos, criando uma espécie de paralisia dos sentidos, de modo a não serem ouvidas as admoestações, advertências e repreensões, ou se forem ouvidas, não terem efeito sobre o coração. Ou seja, paralisia dos sentidos, de forma que você não ouça a advertência de Deus, e mesmo que ouça, não faz nenhuma diferença. Não faz efeito. Satanás não quer que eu estude a Bíblia, mas ele trabalha para que eu não estude a Bíblia, ou se eu estudar a Bíblia, não faça nenhum efeito. Então é dessa forma também que ele trabalha. Alguns resultados disso, desse uso dessa tecnologia de filmes, de séries, essas coisas que temos assistido no nosso dia a dia. Alguns resultados. Primeiro,
a perda da criatividade. Vocês sabiam que produtores de cinema não assistem filmes? Sabiam disso? Eles não podem assistir. Explico por quê. Aliás, muitos atores de Hollywood já deram entrevistas dizendo: na nossa casa não entra televisão. Meus filhos não assistem filmes. Não deixo. Porque eles sabem o que aquilo representa. Eles sabem as consequências daquilo. E eles não deixam. E Deus chamou o seu povo para ser cabeça ou cauda? Nós temos que estar à frente disso. Na minha casa? Não. Então por que uma pessoa perde a criatividade quando fica assistindo filmes, séries, desenhos animados? Pensa no seguinte. Minha esposa e eu moramos na zona rural, lá a 90 quilômetros da capital do Espírito Santo, subindo a região serrana. Nós moramos num sítio e o meu trabalho, o Instituto Federal onde eu trabalho, fica do lado do sítio. Então eu vou trabalhar todo dia a pé. E eu vou caminhando, não tem mais trânsito, a menos que a gente seja barrado por um grupo de vacas, como já aconteceu. Tivemos que esperar, uma vez foi um tatu que não queria sair da pista. Fora isso, não tem trânsito. Então eu vou andando para o meu trabalho, volto para casa para almoçar, caminhando, depois volto para o meu trabalho. Está tudo certo. A pergunta é, alguém aqui imaginou como que é esse meu trajeto para o trabalho? Alguém aqui imaginou uma estrada de terra? Buracos? Alguém imaginou uma cerca, de repente? Alguém imaginou uma mata? Alguém imaginou que eu poderia passar no meio dessa mata para chegar no trabalho? Veja o que aconteceu aqui. Eu contei uma história e cada pessoa fez o quê? Construiu. Os filmes deixam a gente fazer isso? Não. Por isso que quanto mais filmes uma pessoa assiste, ele vai perdendo a sua capacidade criativa. Por isso que os produtores de filmes, eles não assistem filmes. Para manter a mente limpa dessas imagens. E isso é muito agravante quando a gente se habitua a assistir, por exemplo, filmes pseudo-bíblicos. Porque essas imagens vão manchar e corromper a nossa mente, poluir a nossa mente. E quando a gente for estudar a Bíblia, o que vai acontecer? A mente vai trazer as cenas do filme, da novela, e cenas totalmente distorcidas. A gente precisa acordar para essas coisas. Então, perde a criatividade. Olha o outro problema, perda da capacidade de concentração. Irmão, se eu estivesse fazendo esse seminário sem PowerPoint, seria a mesma coisa? Deveria ser? Deveria ser a mesma coisa. Mas por que hoje a gente precisa de estímulos visuais para manter as pessoas concentradas? Porque a gente foi perdendo essa capacidade. Eu já falei um pouco sobre isso sexta de manhã, não foi? Acostumado com muita informação, sem refletir em nada, muita imagem, muita coisa. Os filmes são assim, eles apelam invariavelmente para as emoções. Você não fica raciocinando em cada cena. Peraí, deixa eu pensar nisso aqui. Não fica. Vai perdendo essa capacidade de se concentrar. Outro problema, perda da capacidade de retenção. A gente falou sexta de manhã. A memória fica sobrecarregada de imagens, de informações. Chega um momento que ela não tem mais espaço para guardar nada. Então a gente precisa esvaziar. Necessidade constante de estímulos. A gente está acostumado com essas coisas. O que é mais gostoso, humanamente falando, para os nossos sentidos? Ler a Bíblia ou assistir um filme bíblico? Bíblico entre aspas. O que é mais gostoso? É ver o filme, certo? Para os nossos sentidos. Então a gente começa a ficar dependente desses estímulos. E o problema é que muitas vezes a gente perde o interesse nos cultos da igreja, a menos que tenha o quê? Estímulo, alguma coisa muito estimulante. E muitas vezes a gente põe a culpa, sabe em quem? A gente põe a culpa nos líderes da igreja. Ah, porque esse culto está muito chato. Não é. Eu não estou falando culto desorganizado, ok? Acontece que a gente perde a capacidade de sentir prazer nas coisas simples da vida. Esse é o resultado. A gente tem que ser estimulado os sentidos. Outro problema, perda de interesse pela oração. A oração exige concentração? Sim. Alguém aqui já passou pela experiência de tentar orar e viu um monte de coisa na cabeça? Muitas vezes isso acontece depois de um dia cheio, normal, isso pode acontecer. Mas há muitos casos que isso acontece pelas coisas que estamos colocando na nossa mente constantemente. Hiperestimulação mental. Na hora da oração, o cérebro não para. E eu recebo muitas mensagens, Leandro, eu estou tentando orar, mas vem na minha cabeça um filme, vem uma série, vem não sei o quê. E eu digo, então esvazia a sua cabeça disso. Começa a esvaziar.
O outro problema, perda do interesse pelo estudo da Bíblia. Irmãos, os filmes bíblicos e novelas bíblicas não levam pessoas à Bíblia. O efeito é o contrário. Tira o gosto pelo estudo da Bíblia. E numa outra oportunidade, Diogo, eu vou trazer para vocês o que os produtores desses filmes e novelas falam, como é fácil enganar um cristão. A intenção deles não é pregar o evangelho. Eles falam, é só explorar um nicho de mercado que está crescendo, o mercado evangélico. E é por isso que eles distorcem as escrituras nos filmes e novelas. Porque se eles forem estritamente fiéis à Bíblia, ninguém assiste. Porque quem quer Bíblia, vai para a Bíblia. Tem um dos produtores que diz assim, perguntaram para ele, você acha que o sucesso dessas novelas bíblicas é porque o povo brasileiro é religioso e conservador? A autora da novela diz, não. Acontece que são histórias bem contadas, então a gente pega como base uma história bíblica e cria uma novela comum. Comum, com intriga, com traição, com isso, com aquilo. Tudo que as pessoas gostam de ver nas novelas comuns. Mas a diferença é que agora a consciência está tranquila porque a novela é bíblica. E a gente não está percebendo algumas coisas. O estudo da Bíblia fica para depois. O que fazer então para não ser enganado por um inimigo tão astuto e tão poderoso como Satanás? Jesus respondeu, é só você permanecer em mim, porque sem mim... E hoje de manhã a gente viu como é que a gente faz para permanecer nele dia após dia. Por que isso é importante? Já falamos sobre isso pela manhã, porque todas essas coisas anulam a operação do Espírito Santo. Então precisamos esvaziar a nossa mente disso. Tem um outro detalhe. Na cidade de Parma, na Itália, muitos anos atrás, um grupo de cientistas estava estudando o cérebro de macacos. Eles ligaram eletrodos nos cérebros daqueles macacos para monitorar a atividade cerebral deles enquanto eles faziam algumas atividades. Entre elas, os cientistas colocavam alguns amendoins numa mesa, de forma que o macaco, para pegar o amendoim, tinha que esticar o seu braço. Quando o macaco esticava o braço, disparava um sinal sonoro no computador, dizendo que foi ativado um neurônio, um grupo de neurônios no cérebro dele, quando ele esticou o braço. Então, os neurônios disparavam e isso gerava um sinal sonoro no computador. Então, o macaco esticou o braço, sinal sonoro. Então, os cientistas pensaram, bom, esses neurônios podem estar ligados à coordenação motora. Quando ele se move, estica o seu braço, esses neurônios são ativados. Pois bem, um dia um cientista estava entrando naquela sala para limpar algumas coisas, ele de repente esticou o seu braço e tomou um amendoim. O que foi que aconteceu? Disparou o sinal sonoro no computador. Ele ficou assustado com aquilo, porque os fios, os eletrodos estavam no cérebro de quem? Do macaco. O macaco estava fazendo o quê? Só olhando. Só olhando. O cientista que estava pegando o amendoim, mas disparou o sinal sonoro de novo. Ele ficou surpreso com aquilo, a pesquisa então tomou um outro rumo. Um dia eles pegaram um ser humano, colocaram numa câmara de ressonância magnética e disseram, nós vamos mostrar para você algumas feições humanas. E você repete. Você vê a pessoa com raiva, você faz igual. Triste, faz igual. Feliz, faz igual. Ele foi repetindo e eles monitoraram a atividade cerebral dele. Agora nós vamos mostrar para você as mesmas fotos, mas você não faça nada, nada. Não se mexe. Fica parado. Ele ficou paradinho. Sabe qual foi o resultado da atividade cerebral dele? A mesma de antes. Os neurônios estimulados ou disparados quando ele estava repetindo a ação daquelas pessoas foram disparados e estimulados quando ele estava vendo. Isso é simples de entender. Eles chamaram isso de neurônios espelho. Para os nossos neurônios espelho, ver uma pessoa fazendo e estar fazendo é a mesma coisa. Quer ver uma coisa? Existem homens que a essa altura dos acontecimentos ainda conseguem desperdiçar 1h30 assistindo um jogo de futebol. E aí a gente fica pensando qual vai ser a desculpa quando Jesus voltar. Ah, Senhor, não tive tempo. Não teve? E quando esses homens estão assistindo um jogo de futebol, como é que eles ficam? Eles gritam, eles pulam, eles mandam tocar bola, eles mandam chutar, eles mandam cabecear, eles brigam com o juiz. Sim ou não? Alguém está ouvindo o que eles estão falando? Não. O que é isso? Neurônios espelho. Para os seus neurônios espelho, você assistindo aquele jogo,
É como se você estivesse jogando. É claro que a forma de exteriorizar isso, essa emoção é diferente. Mas a emoção é a mesma. Quer ver uma coisa? A minha mãe, quando eu era criança, adolescente, eu sou do Espírito Santo, então eu nunca desenvolvi esse hábito de torcer para time de futebol, porque lá não tem nada. Nada. Então eu coloquei toda a minha, digamos assim, paixão na seleção brasileira. E eu tinha camisa, e eu assistia tudo que era jogo, podia ser 1h da manhã, eu estava lá assistindo o jogo. Mas para estudar a Bíblia... E então, quando tinha Copa do Mundo, por exemplo, eu sentava com meu pai e o meu irmão. Vamos assistir o jogo. E a gente gritava e pulava. Meu irmão chegava ao ponto de chegar na cobrança de pênalti do Brasil e chegar perto da televisão e falar assim, bate na direita. Esse goleiro sempre cai para a esquerda, bate na direita. E ele sentava e quando a pessoa batia na direita, ele comemorava. É isso aí, muito bem, valeu. A minha mãe, ela não assistia. E a gente falava, mãe, vem assistir o jogo. Ela, não vou. Por quê? Eu não aguento. Então veja, a minha mãe não exteriorizava como nós. Mas o sentimento era o mesmo, neurônios espelho. É como se eu estivesse lá dentro. E hoje tem gente matando e morrendo por causa de um time de futebol. Não faz sentido nenhum para mim. Tem gente chorando porque o Brasil perdeu. Porque o time dele perdeu. Enquanto os jogadores estão chorando bastante? Não, eles podem até chorar ali, mas quando cai na conta bancária, e vem um sorrisão. Agora as mulheres. Imagine uma mulher assistindo um filme romântico. Como é que ela fica? Ela chora. Ela sabe que é de mentirinha? Sabe que não é real? Sabe, mas por que chora? Isso se chama empatia, neurônios espelho. Ela vê aquela moça sofrendo, aquela família sofrendo, é como se ela estivesse sofrendo. Agora, tem pessoas que não têm empatia. Ela pode ver uma pessoa ser assassinada e ela não está nem aí. Não tem pessoas assim? Pode ter algum problema no neurônio espelho? Não sei. Por isso que pessoas assim, geralmente são caracterizadas como psicopatas. Tem uma patologia psíquica. As mulheres estão chorando, estão tristes, porque neurônios espelhos fazem isso. Jesus conhecia os neurônios espelho? Conhecia o conceito? Sim, está na Bíblia. Jesus disse assim, ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que quando alguém atenta numa mulher com pensamento impuro, o que aconteceu? Adulterou. Por quê? Neurônios espelho. Quando um homem olha para uma mulher e fixa nela, uma mulher vestida de forma sensual, quando um homem assiste pornografia, vamos falar mais sobre isso amanhã, a fisiologia, o que acontece no corpo. No seu organismo acontecem as mesmas reações, num nível um pouco mais baixo ou não, como se ele estivesse praticando o que ele está pensando. Sim ou não? As mesmas reações químicas. Como se ele estivesse fazendo aquilo. Por isso Jesus disse, pecou. Por que isso é importante para nós? Olha o que o irmão White fala sobre isso. É uma lei do espírito humano que pelo contemplar nós somos? É uma lei. Se é uma lei, não pode ser? Ah, mas comigo não acontece isso. Significa que aquilo que nós estamos assistindo, jovens e especial, nós estamos nos transformando naquilo. Leandro, então você está dizendo que se eu assistir filme de violência, gente assassinando, eu vou me tornar um assassino? Pode ser, mas o inimigo não precisa disso. Ele tem conseguido nos insensibilizar ao sofrimento humano. Quer dizer que se eu assistir um filme em que a pessoa está lá roubando e ele é o herói, eu comemoro porque ele rouba, eu posso me tornar um ladrão? Pode. Mas Satanás precisa disso? Não. Porque o princípio foi colocado na mente da pessoa. Como a pessoa vai exteriorizar esse princípio? Cada um tem um jeito. Tem gente que vai entrar num banco e vai roubar. De verdade. E nos Estados Unidos fizeram pesquisas com menores delinquentes presos nas penitenciárias. E eles falaram uma lista de coisas que eles aprontaram na vida de crime deles, que eles aprenderam, sabe onde? No filme. Eles foram estimulados assistindo o filme. Ah, eu vou fazer isso também, eu vou ganhar dinheiro também. Agora o diabo não precisa disso, porque enquanto uma pessoa toma esse princípio e vai roubar um banco, uma pessoa pode tomar esse mesmo princípio e vai roubar a Deus. Sim ou não? Então a forma de exteriorizar é diferente, mas o princípio é o mesmo. Set play.
E aquele filme da Ellen White, aí o que o irmão tem a dizer sobre isso? Nesse momento? Nada. Na verdade, os filtros que a gente aplica para decidir o que vê e o que não vê são os mesmos filtros. Em resumo, eu só vou comentar isso agora, porque eu requereria um pouco mais de tempo, tá? Mas os filtros são os mesmos, tá bom? Entenderam? Sim ou não? A gente aplica os mesmos filtros. A música a gente também tem que aplicar alguns filtros. Normal. A gente está numa igreja de seres humanos, como nós, que acerta, que erra. Então a gente tem que aplicar alguns filtros. Tá? Mas depois a gente pode conversar com mais calma sobre isso. Veja, a gente é transformado. Não tem como fugir disso. A gente vai ser transformado. Olha o que mais. O que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de derramamento de sangue e fecha os seus olhos para não ver o mal, é esse que habitará nas alturas. Deus está falando, não vejo mal, não vejo mal. Por isso o salmista declarou, não porei coisa má diante dos meus olhos. A Bíblia diz, o salmista, tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. E por essa contemplação do caráter de Cristo, o que acontece com a gente? A gente vai sendo transformado, a menos que estejamos contemplando o caráter de Cristo e de Satanás ao mesmo tempo. Porque aí temos um problema. Cristo não vai dividir o espaço com Satanás. Satanás divide espaço com Cristo? Divide tranquilamente, sem problema nenhum. Mas Cristo não divide espaço com ele. Então, se estamos contemplando a Cristo por meio do estudo da Bíblia, da oração, os cultos, etc., mas em nosso dia a dia estamos contemplando o caráter do inimigo por meio de filmes, séries, desenhos, novelas, etc., o caráter de Cristo não vai sobressair. O caráter de Satanás vai anular a contemplação do caráter de Cristo e nós nos tornaremos gradativamente como Satanás. E quando eu falo isso, as pessoas pensam em possessão, né? Quando a gente pensa em possessão, a gente pensa numa pessoa caindo, gritando, falando com aquela voz grossa. Essa é uma forma de possessão. Mas a possessão mais perigosa e a mais sutil é a posse do quê? Da nossa mente. Mas a gente está aqui, está lúcido, está tudo certo. Mas Satanás está dirigindo a nossa mente, os nossos valores, sem a gente perceber. Por isso eu digo, em nome de Jesus, faz uma limpeza na sua casa ou o Espírito Santo não vai encontrar espaço. Pode estudar a Bíblia e orar a vida inteira. Se a gente não eliminar essas coisas, lembra do balde hoje de manhã? Se a gente não tirar, o Espírito não vai conseguir preencher com azeite. Não tem como. Então o salmista diz, não porei coisa má diante dos meus olhos. A vontade é a força dirigente da natureza do homem. A força para decisão ou escolha. Todo ser humano dotado de razão tem o poder de escolher o quê? O que é reto. Cada qual pode pôr a sua vontade ao lado da vontade de Deus, pode optar pela obediência a Ele e, ligando-se assim com as forças divinas, colocar-se onde nada, olha que interessante, o poderá forçar a praticar o mal. Optar pela obediência e ligar-se às forças divinas. Nada poderá obrigar uma pessoa assim a fazer o que é errado. Irmãos, pecado sempre foi uma decisão. Se não fosse, não poderíamos comparecer diante de um julgamento. Pessoas que não têm decisão, pessoas que têm problemas mentais e etc., elas não são julgadas se cometerem crimes, porque elas têm problemas mentais. Mas pessoas com a mente sã, elas são julgadas. Por quê? Porque é uma decisão. Por isso que a gente é julgado. Senão, não poderia. Agora, pois, diz o Senhor, eu quero encerrar. Temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Então, Josué está falando, se vocês acham ruim servir a Deus, então escolha. O Diogo falou sobre isso hoje. Então toma a sua decisão, sai de cima do muro. Agora, Josué diz, independentemente da decisão que você for tomar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A gente está precisando muito disso hoje, sabe por quê, irmãos? A sociedade está querendo engolir a gente. E hoje todo mundo pensa igual, todo mundo faz igual. Se fala assim, olha, você tem Instagram? Não, não tem Instagram. Ué, se você não tem Instagram, você não existe. É assim ou não é?
Então todo mundo faz a mesma coisa, todo mundo pensa igual, manipulação de massa. Nós temos que ser como Josué. Olha, vocês escolham o que vocês quiserem, é livre-arbítrio, mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Mas você vai sofrer por causa disso. Vamos servir ao Senhor. Mas você vai ser o diferentão, vai ser excluído de tudo. Vamos servir ao Senhor. Não permita que esse pensamento de massa entre no nosso lar. Porque o nosso pensamento é centrado e guiado pelas Escrituras. E que venham processos judiciais. O nosso pensamento está nas Escrituras. E eu não estou falando faltar com respeito. Isso o Diogo acentuou muito bem nesses dias. Tem uma forma da gente pregar a verdade. Mas temos que ser fiéis à verdade que nos foi confiada. Guarde esse texto do salmista no Salmo 101. Não porei coisa má diante dos meus olhos. E com isso a gente já consegue filtrar muitas das coisas que talvez a gente esteja assistindo por aí. Que Deus nos ajude a cuidar dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, para que possamos manter o nosso córtex pré-frontal em perfeito estado, para que possamos compreender o Espírito e tomar decisões corretas sempre que nos for exigido. Amém? É verdade. A minha ajudadora. Irmãos, já passamos o pôr do sol, né? Eu queria só... Tem alguns irmãos que não vão ficar aqui hoje, certo? Que estão indo embora? Que não estarão aqui com a gente de manhã. Então, eu já conversei com os irmãos aqui. Esse aqui é o livro que eu publiquei recentemente, tá? Pornografia, um inimigo silencioso. Foi prefaciado pela professora Darleide Alves, da Novo Tempo, Dr. César Vasconcelos e alguns mais. E esse livro foi escrito para ajudar pessoas. E, inclusive, os mecanismos de vício em pornografia são similares aos mecanismos de vício em álcool, em drogas, etc. Pode ajudar, inclusive, pessoas nesse sentido. É um livro que mostra, sim, a cara feia da pornografia, que muita gente acha que é uma coisa legal, uma coisa bonita. Mas esse livro termina mostrando que é perfeitamente possível se libertar. E quando eu falo de libertar, tem um texto aqui, irmãos, que a irmã White diz que a transformação que Deus pode produzir na mente de uma pessoa, inclusive alguém viciado em pecados sexuais, Deus pode transformar essa mente de tal forma que essa mente antes poluída se torna uma mente que só pensa em assuntos celestiais. Será que ele pode fazer isso? Pode. Existe um caminho, existe poder e existe um caminho para a gente seguir, para permitir. Então, aqueles irmãos que tiverem interesse no livro, fala com a gente aqui fora, ok? Algumas pessoas já deram o nome para a gente, fiquem tranquilos, está aqui, guardadinho. Mas se alguém tiver interesse, lá fora a gente conversa. E eu repito, não tenha constrangimento, tá? Porque pessoas estão comprando o livro para ajudar outras pessoas, para preparar materiais para apresentar para os seus jovens nas suas igrejas, ou para ajudar alguma pessoa. Então, se você vier pegar o livro, eu não vou olhar para você desconfiando, tá bom? Fique tranquilo. Existem N razões para alguém adquirir. Então, fique à vontade para nos procurar. Querido meu Pai que está nos céus, nós te agradecemos porque temos, Senhor, uma fonte de água pura, cristalina, sem mistura com o mal, em Cristo Jesus. Dá-nos sede, Senhor, dessa água. Que não venhamos a buscar nas cisternas rotas deste mundo. A gente bebe, 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 mas nunca está satisfeito. Queremos sempre mais. E cada vez vamos buscar mais dessa água longe de Ti. Por isso eu te peço, volta-nos para a fonte de água viva que é Cristo Jesus. Porque unicamente ela poderá nos satisfazer, satisfazer todos os nossos anseios. Perdoa-nos, Senhor, pela nossa negligência e pelas nossas falhas. Senhor, temos visto tantas coisas que não deveríamos. Temos ouvido tanta coisa que não deveríamos, Senhor. Nos perdoe por isso. Obrigado porque o Senhor nos deu mais uma chance nessa tarde. Amém. Obrigado porque o Senhor nos ofereceu uma página em branco e podemos sair daqui nesta noite limpos, purificados. Amém. Como se nunca tivéssemos assistido essas coisas. Dá-nos, Senhor, essa página em branco. Amém. Para que possamos escrever uma nova história contigo. Amém, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, acima de tudo, nos dando os frutos do Espírito. Amém. Para que possamos entender uma coisa muito importante, Senhor. Muitas vezes vemos pessoas
envolvidas em coisas que Satanás propõe, e temos a inclinação, Senhor, de condenar estas pessoas, de ficar indignados, de ficar muitas vezes com raiva. Como podem essas pessoas estar assistindo essas coisas? Que absurdo! Mas nos esquecemos muitas vezes, Senhor, que essas pessoas estão exatamente no lugar onde nós estivemos um dia. E nós precisamos ser mais compreensivos, mais compassivos, ajudar. Porque muitas vezes agimos como os teus discípulos: Senhor, o Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu aqui? E que as palavras de Cristo possam ressoar em nossa mente constantemente: Filho, eu não vim para destruir, eu vim para salvar. E que esse possa ser o nosso espírito. Salvar. Por isso eu te peço que, em primeiro lugar, o Senhor nos salve de nós mesmos. E que teu Santo Espírito possa encontrar espaço em nossa mente e no nosso coração para fazer o trabalho que precisa ser feito, e Ele tem poder para fazer qualquer coisa na nossa vida. Nos despeça deste momento com a tua paz, permaneça conosco como o Senhor tem feito desde a quinta-feira, e que possamos levar esses ensinamentos para o nosso lar. E que possa começar uma nova vida. E se porventura já seguimos neste caminho, que possamos intensificar o nosso preparo, intensificar a nossa comunhão contigo. Eu quero pedir uma bênção especial, Senhor, pelo Jânio, Diogo, toda a equipe que trabalha e cuida deste lugar. Que o Senhor continue abençoando, que o Senhor continue provendo os recursos necessários, que o Senhor continue atraindo para este lugar aquelas pessoas que o Senhor deseja salvar, que o Senhor deseja fortalecer, e que este lugar continue sendo um lugar de treinamento para a multiplicação da salvação, onde quer que as pessoas que passam aqui estejam. Guarda-os e protege-os do mal. Que este lugar seja cercado por anjos constantemente, para que possa continuar fazendo o trabalho que tem feito sobre a tua guia, sobre a tua direção e pelo teu poder. Abençoe cada um que está aqui, cada família que está aqui representado. E que naquela manhã gloriosa da volta de Jesus, todos nós aqui estejamos presentes e preparados. Amém. Com os nossos familiares, com os nossos irmãos, com aqueles que nós amamos, para vivermos eternamente contigo. Nós pedimos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.